Estamos aqui para dar voz ao povo, em defesa dos cidadãos, pela dignidade humana. Todos temos deveres, mas também todos temos direitos. Será que existe justiça? Isto é o povo a falar. Olá, muito boa noite e bem-vindos a mais um Isto é o Povo a Falar. O dia de ontem foi um dia de celebração de uma data que nos diz respeito, obviamente, a todos nós. Estamos a falar do Dia Internacional dos Direitos Humanos. Isto em conformidade com aquilo que foi a Declaração dos Direitos Humanos pela ONU, e isto significa que nós, a todo momento, temos que estar a rever e, obviamente, a tentar encontrar em que ponto é que estamos dessa carta e desses direitos, desses, se não me engano, 30 pontos que dizem respeito aos direitos humanos, até porque aquilo que temos visto nos últimos anos é que há uma erosão naquilo que é o direito do ser humano. Para conversar connosco e muito apropriadamente, talvez na data em que estamos, uma convidada que tem dado atenção a um setor muito especial do ser humano. Estamos a falar da população representada pelas nossas crianças, a doutora Dulce Rocha, presidente executiva do Instituto de Apoio à Criança. Muito boa noite, doutora Dulce, muito obrigado por estar aqui connosco. Eu é que vos agradeço. E obviamente, uma vez mais, e sempre que falamos de direitos humanos, não podemos esquecer que existem populações que estão muito mais fragilizadas do que outras. De facto, somos todos seres humanos, mas nesse aspecto não somos todos iguais. E a mim me parece que os direitos das crianças continuam a ter que estar na primeira linha, porque não podemos de todo estar satisfeitos com avanços que têm existido, claro. Sim, há grupos historicamente discriminados e as crianças, sem dúvida, que fazem parte, que são um desses grupos, as mulheres também, mas as crianças ainda têm menos voz, conseguem ter ainda menos voz, não é? Porque algumas nem se conseguem expressar. As muito pequeninas nem conseguem ainda verbalizar e conseguem ser aterrorizadas quando têm já capacidade de expressar-se, mas não conseguem por causa dos medos e das ameaças, etc. Portanto, há realmente uma situação de fragilidade, de vulnerabilidade maior das nossas crianças. Mas neste dia que ontem celebramos os 76 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, nós tendemos a comemorar a Declaração, porque realmente foi uma mulher que teve um papel extraordinário, a Eleanor Roosevelt, que realmente batalhou muito. É daquelas mulheres, como por exemplo a nossa doutora Manuela Yanes, a Maria Barroso, que não se limitaram a ser primeiras damas, mas quiseram elas próprias ter um papel importante na sociedade, de ativismo social, dos direitos sociais e humanos. E de facto, a Declaração foi um marco importante que nós devemos celebrar. Mas temos de aproveitar estas datas, estas efemérides, para mostrar que há muito a fazer. Quem nos diria a nós que na Europa iria haver guerra? Não é? No século XXI, quer dizer, há coisas que nós pensávamos que estavam conquistadas e nunca está conquistado, não é? Temos-nos apercebido que há avanços e recuos nos direitos humanos. Por exemplo, a questão da escravatura. Ainda também há pouco tempo foi o dia contra a escravatura. Eu lembro-me de ser miúda e pensar que com a nossa decisão de acabar a escravatura, com a decisão do Brasil... aquela ideia utópica de que com isso se resolve. Pensávamos que não havia, e agora temos ideia de que há novas formas de escravatura, que é a exploração, o tráfico humano, que há
muitas situações de A exploração sexual que depois são... as pessoas ficam escravas. As questões também da exploração sexual ou do abuso sexual de menores, por exemplo, em contexto das redes sociais e na Sem internet, dúvida. até porque, de alguma forma, e é importante que as pessoas não se esqueçam, sem querer ser demasiado dramático, o mal transmuta-se, transforma-se. E sempre procura encontrar novas vítimas, às vezes com novas roupagens também. Sem dúvida, vão buscar novos instrumentos para dificultar o combate, não é? Eu lembro-me que aquele filme que ambos vimos e que ambos, o Som da Liberdade, é uma coisa extraordinária e que mostra bem como atualmente ainda se verificam situações dramáticas. Aquele polícia que não se... Ele não podia, a determinada altura da sua vida profissional, verificou que não bastava perseguir os criminosos, que era necessário resgatar as crianças. E isso foi ali houve ali uma mudança qualitativa na sua ação e, de facto, conseguiu 120 resgates, não é? Mas imagine quantas crianças haverá, são milhares de crianças, não é? E nós vemos, a Internet Watch Foundation está sempre a dizer que duplicaram, que triplicaram os números do abuso sexual na internet. Isto são coisas que nos têm de preocupar. Claro que aqui, há 20 anos, não havia internet, portanto, nós nem podíamos imaginar que íamos ter estes problemas horríveis. Claro que tem muitas vantagens, nós temos informação muito mais rapidamente, nós conseguimos saber a idade de uma pessoa ou num instante, clicamos no Google e sabemos, conseguimos saber quem é essa pessoa, mas temos de ter consciência que há muitos perigos, principalmente para as crianças e para os adolescentes, porque é uma população que não está devidamente informada, a curiosidade faz com que muitas adolescentes e muitos adolescentes cliquem em determinados itens que realmente depois se verifica que são perigosíssimos, porque os instam a fazer qualquer coisa ou permitem ao agressor saber de informações que depois podem servir para perseguir essa criança ou esse adolescente. Quer dizer, nós temos de informar desde mais cedo as nossas crianças para que elas não estejam sujeitas a estes perigos terríveis. Sim, porque senão acontece aquilo, por exemplo, está a acontecer na Austrália, que qualquer cidadão até 16 anos está legalmente proibido de ter conta nas redes sociais. Estas proibições também, às vezes às vezes não resultam. É o último, e também deve ser o último recurso, não é? Mas nós, de facto, às vezes também não nos apercebemos dos perigos enormes que as crianças correm. Nós agora temos o problema da inteligência artificial, temos o problema dos algoritmos, não é? E estão a verificar-se cada vez mais provas de que países como a Rússia, por exemplo, influenciam as Sim, mas não é preciso ir aí. Olha, por exemplo, ainda no outro dia, doutora, o CEO do grupo Fiat, alguém fez uma chamada utilizando a inteligência artificial, utilizando uma app de voz, e estava a dar instruções de transferência de capitais para a empresa e, no entanto, não era ele. Era, de facto, alguém a utilizar a inteligência artificial portanto, imitava a voz do CEO da Fiat. Nós, qualquer dia, chegamos à conclusão que é melhor não ser muito rico, não é? Mas lá está, doutora, imagina uma chamada feita com a voz do pai ou da mãe de uma criança, a dizer para a criança ir ter a um determinado local, daí os cuidados que... Qualquer dia já não é preciso repetir, não é? Quer dizer, isto é uma coisa um bocado assustadora. Claro. Por isso é que eu digo que o mais importante para a prevenção é
as ações de sensibilização dos profissionais e das crianças, nunca deixar a criança de fora. A criança tem que estar informada, claro, de acordo com a sua idade, de acordo com a sua compreensão, mas o mais possível para conseguir defender-se ou chamar alguém que a possa proteger, não é? E, de facto, por isso é que nós fizemos essa Convenção sobre os Direitos da Criança amigável, para que se conseguisse, de alguma forma, transmitir o que diz a Convenção às crianças, porque a linguagem jurídica é sempre um bocadinho... não é só abstrata, é sempre um bocadinho complexa, não é? A linguagem jurídica, só os juristas é que conseguem chegar a tudo, e mesmo assim cada um tem a sua interpretação. Portanto, mesmo os tratados que nós às vezes pensamos que são fáceis de entender, etc., é melhor fazer os possíveis para ter alguma tradução amigável como essa que nós procuramos fazer. Lembro-me que na Universidade do Minho também já se tentou, fizeram uma edição muito interessante, era eu presidente da Comissão Nacional dos Direitos da Criança, já no século passado, de 96 a 99, foi quando fui presidente dessa comissão, que já não existe, depois foi substituída pela Comissão Nacional de Proteção de Crianças e Jovens, de que eu também fui presidente, mas de facto houve aqui uma evolução, Muito bem. Está-me a entrevistar num momento importante. Eu sei, e precisamente eu ia aproveitar essa oportunidade que me deu de ter feito um recuo no tempo, uma viagem no tempo tão grande, que foi sensivelmente há 22 anos, por exemplo, que recebeu a Medalha de Ouro dos Direitos Humanos pelas mãos do então Presidente da Assembleia da República, Mota Amaral, sim. Foi um grande... ainda está entre nós, mas foi um grande Presidente da Assembleia da República. Nós hoje estamos na véspera da sua despedida, por assim dizer, da presidência da direção do IAC. A doutora Acho que chegou o momento. Dulce Rocha vai entregar a pasta, por assim dizer, não vai de todo deixar de colaborar com o IAC, não, antes pelo contrário, mas vai de facto deixar essa pasta. Quem vai ser presidente vai ser o meu amigo, o meu grande amigo, Manuel Atido Coutinho, que é membro da direção há muitos anos, secretário-geral do Instituto de Apoio à Criança, que foi coordenador e ainda é coordenador do SOS Criança há muitos anos, há décadas. Lembro-me de uma vez, era eu presidente da Comissão Nacional, já no século passado, encontrámos-nos em Madrid com o professor Manuel Sarmento também, encontrámos em Madrid numa iniciativa muito interessante sobre direitos das crianças. Portanto, conheço há muitos anos e penso que fica muito bem entregue, porque ele gosta muito do Instituto e é muito sabedor e claro. Qualquer dia também tem de Então, com todo o gosto. Podemos então fazer uma retrospectiva do que é que foram estes 2 mandatos seus? Sim, e antes como vice-presidente, eu penso que foram, quer dizer, todos são decisivos. Estes 41 anos de Instituto foram todos importantes. Mas durante o meu tempo de Instituto, comecei por procurar influenciar uma alteração à Lei de Proteção de Crianças e Jovens com esse documento sobre o interesse superior da criança, e conseguimos, não logo, apresentámos esse documento na Procuradoria-Geral da República, depois fomos à Assembleia da República, era então Presidente da Assembleia o doutor agora não... Gama. Jaime Gama. Jaime Gama. E é interessante que, na altura, foi difícil convencer os senhores deputados, porque a lei ainda era relativamente recente, mas em 2015 houve alterações no sentido de acolher as nossas sugestões que preconizavam como direito da criança, um direito fundamental da criança, a preservação das suas ligações afetivas profundas.
ficou. Pedimos o reforço da audição da criança, o reforço na lei sobre a audição e a posição da criança, as suas emoções, a sua vontade, que fossem. E foi muito importante essa reflexão, que não foi apenas do Instituto. Nós procuramos juntar várias vozes. Estou-me a lembrar do professor Gomes Pedro, do professor Daniel Sampaio, a professora Fernanda Palma, uma ilustre penalista. Fomos buscar elementos de muita gente e conseguimos realmente reunir na altura 300 e tal assinaturas de ilustres personalidades que nos ajudaram enfim, pelo menos a divulgar esse documento e hoje é lei. Hoje é lei. Até porque... Foi a Teresa Leal Coelho que nos ajudou também a que essa legislação, ela na altura era vice-presidente da Assembleia da República e teve muita influência enfim, no acolhimento pelos senhores deputados em 2015 das alterações legislativas. E algumas destas propostas que apresentaram vão no sentido da defesa da criança num momento que já por si é traumático, por exemplo, na regulação do poder paternal, na fase de divórcio dos pais, ou seja, sem querer interferir naquilo que é a vida dos adultos, por assim dizer, e as suas decisões, mas salvaguardando as crianças neste momento. Estou-me a lembrar de uma ida à Assembleia da República que fiz justamente com o Dr. Manuel Tito Coutinho. Fomos à Assembleia da República dizer que cada caso devia ser estudado na sua individualidade e pronunciámos-nos no sentido de continuar a ser a opção do juiz a decisão sobre as responsabilidades parentais e não ficar regulamentado como regime-regra a guarda partilhada, porque nem sempre resulta e porque há situações complexas que devemos tratar de forma diferente, porque as coisas não são iguais. Até porque a guarda partilhada, de alguma forma, e com todo o respeito para quem consegue geri-la de forma correta, quase que objetifica a criança. Ou seja, é um objeto que anda tem de um uma lado semana, para o outro. Outro tem outra semana. Ouça, fizeram-se estudos nos Estados Unidos, porque nos Estados Unidos, felizmente, há estudos para tudo. Eles são precursores em muita coisa, mas depois verificam que e mudam se for preciso. Foi muito rápido, e depois fazem estudos. Okay. E houve um estudo com jovens adultos que englobou 10.000 e tal crianças, foram 3 universidades que se juntaram e foram interrogados, foram contactados jovens adultos que tinham vivenciado a guarda partilhada. Retiraram-se os casos de violência doméstica, porque não se pretendia, porque nesse caso entendia-se que realmente não devia haver guarda partilhada. Portanto, residência alternada em casos em que os pais ambos estiveram de acordo sobre isso, não é? E mesmo assim, as crianças referiram que sentiram muito o facto de não terem contribuído para a decisão, não terem sido ouvidos, acharam que isso foi muito mal para elas, disseram que se sentiam muito desconfortáveis com essa mudança constante, que era uma instabilidade para as suas vidas, queriam uma roupa, nunca achavam a roupa que estava sempre na outra casa, um livro estava sempre na outra casa, que vivenciaram com dor e com, não era só insatisfação, isso incomodava-os essa constante mudança. E uma coisa que me impressionou imenso, disseram, eu deixei de ter casa, passou a ser a casa da mãe e a casa do pai, eu já não tinha a minha casa, era a casa de um ou a casa do outro. E uma coisa que me impressionou muito é que referiram que esse facto de andarem de um lado para o outro os tinha impedido de fazer amigos íntimos.
o que me impressionou. Nós tínhamos amigos, mas não eram aqueles amigos privilegiados, porque não havia proximidade suficiente para termos amigos íntimos. E isso, há alturas em que, na adolescência então, precisamos de amigos com uma proximidade especial, não é? Eles referiam que os amigos tinham, mas eles não. Portanto, nem sempre é valorizada a palavra da criança. A palavra da criança, a opinião da criança, as suas vontades, as suas emoções devem ser devidamente valorizadas. Então, esse foi um dos trabalhos que você realizou ao longo deste, deste tempo. E conseguimos convencer. E conseguiram, de facto, chegar a bom porto nesta situação. Uma das características também que é conhecida do IAC é essa revistazinha que vocês sempre apresentam. A nossa última revista é uma revista que quisemos terminar este ano com esta matéria das artes. Também temos um projeto muito interessante, que é sobre a influência que às vezes pode haver de artistas, de desportistas, pessoas conhecidas. Sim, eu vi um vídeo qualquer nas redes sociais. É o dar a mão. Houve um projeto de um fotógrafo, que é o Ricardo Pereira, que nos veio propor a mim e à doutora Matilde, que já cá esteve, antes da pandemia, disse, eu quero contribuir, eu tenho esta ideia de dar a mão e tal. E nós achámos interessantíssimo, mas a seguir meteu-se a pandemia e então isto demorou, mas agora ficou pronto, só nos falta o livro, mas é uma exposição muito interessante que eu convido a visitar, está na Sociedade Nacional de Belas Artes até 11 de janeiro, artistas que se dispuseram a dar a mão a meninos, a jovens, apoiados pelo Instituto de Apoio à Criança, que ficaram radiantes de poder apertar a mão ao Éder e à Clara de Souza e a pessoas que eles conhecem de todos os dias, não é? Ao Ricardo, que defendeu aquele penalti especial e que marcou outro golo também. É fantástico. No Euro 2004. É verdade. E o Éder, estavam lá os dois, agora na apresentação da exposição. Na Sociedade Nacional de Belas Artes. A Melania Gomes, que também é uma pessoa que nos tem, ultimamente tem sido uma cara, um rosto que tem estado muito presente na luta contra a exploração sexual e o abuso sexual. Imensas, a Rita Blanco, a Tânia Ribas de Oliveira, o Goxa, por exemplo. Para a próxima também tem de ir. Mas a mim não me conhecem. Mas é muito engraçado, porque os miúdos sentem-se muito valorizados com estas situações. O Matai, que foi também nosso animador e nosso mediador. Pronto, eu não posso dizer os nomes todos deles porque são muitos, não é? São 20 e tal, nunca mais acabava. Mas estão todos no meu coração e agradeço-lhes. A Marta Atalaia estava lá também. São pessoas muito generosas que se dispuseram a ajudar o Instituto neste... A doutora acha que durante estes seus mandatos conseguiu, de alguma forma, fazer essa ponte, que pessoas da sociedade civil com outras atividades reconhecidas pelo público e não reconhecidas, não é? Porque nem todos temos que ser televisão, conseguiu trazer essas pessoas para os direitos das crianças e participar. Como diz a doutora Manuela Yanes, e eu procurei seguir-lhe esses conselhos. O IAC tem muitas equipas boas, tem equipas maravilha e, portanto, eu estou-me a lembrar, durante a pandemia houve muitos artistas que se uniram para fazer publicidade e divulgar os números do SOS Criança, o 116, 111 e o 116 000. E às vezes aparecem-me nas memórias do Facebook, aparecem-me esses momentos, esses vídeos que eles gravaram e tal. Portanto, tem sido sempre uma grande preocupação. Agora, o que nós não podemos é fechar-nos nas nossas conchas e não nos servirmos dessas pessoas com mais visibilidade, porque
realmente a nossa causa vive dessa visibilidade, não é? E por isso é que eu geralmente digo que sim, quando sou convidada a vir à televisão, como o E nós João temos faz muito gosto em recebê-la. Acha que a comunicação social... Mas desculpe. Sim, diga. Portanto, as artes estiveram sempre presentes desde a fundação do Instituto. As primeiras iniciativas sobre literatura infantil tiveram lugar com António Torrado, com pessoas realmente muito ligadas às artes, o Arquimedes Silva Santos, até o próprio João dos Santos, que é o fundador número 1 do Instituto de Apoio à Criança, que já faleceu. Ele criou... tinha aquela ideia de criar muitas coisas, ele era uma pessoa muito empreendedora e teve uma influência extraordinária na questão da criança e das artes. E nós servimos da arte, não tanto como o Chapitou e como a Teresa Ricou. A Teresa Ricou escreve para essa revista. A presidente ou a diretora da Orquestra Geração escreve para esta revista. Portanto, nós temos aqui artigos, que eu vou-lhe deixar esta revista também para si, para ver. Realmente a arte é um instrumento que nós usamos para, por exemplo, motivar as crianças para a aprendizagem, para os motivar a sair de alguns caminhos que estão a trilhar e que não são os melhores. Portanto, a arte é boa pelo prazer, pela satisfação que dá às crianças e aos adultos também, obviamente, mas também como meio para alcançar um fim maior, que é o fim da realização pessoal. Claro. E portanto, achamos que fazia sentido chamarmos este título agora, nesta ocasião do dezembro, porque a Convenção sobre os Direitos da Criança fez 35 anos em novembro, não é? Estamos a falar dos direitos humanos, mas os direitos da criança... Este período que vai no novembro e dezembro é muito importante porque a Assembleia Geral das Nações Unidas está reunida. Exatamente. E então muitas das convenções têm estas datas, novembro, dezembro. Eu acho que é importante. Na realidade, de alguma forma, a Convenção dos Direitos das Crianças é offspring gerada pelos direitos humanos, não é? Sem dúvida. Quando nós olhamos e dizemos, há aqui coisas que são específicas das crianças, temos que fazer alguma coisa para estas... Sem dúvida, até porque nós temos primeiro a Declaração dos Direitos da Criança em 59, a Declaração Universal de 48, não é? Depois em 59 entendeu-se que tinha de haver uma declaração especial para as crianças, porque as crianças tinham sido um grupo muito fustigado durante a Segunda Guerra Mundial. Mas, na Polónia, houve situações muito específicas de crianças separadas dos pais, de crianças órfãs, de crianças mutiladas, de crianças deslocadas, que não sabiam dos seus pais, das suas famílias, por causa dos campos de concentração, etc. E então a Polónia pediu, no Ano Internacional da Criança, fez uma declaração de pedido à Comissão dos Direitos Humanos, que era a única que havia na altura importante, não é? Para haver uma convenção mais forte, um tratado mais forte, que a mera declaração, que era muito proclamatória, achou que devia haver uma convenção para a criança. Foi aprovado e 10 anos depois é que nasce a declaração. Portanto, foi a Polónia que tinha tido portanto, que se tinha percebido de que realmente as crianças são um grupo tão discriminado, sabe que algumas histórias que fazem sentido. Na Segunda Guerra Mundial passam ao lado, porque é as grandes batalhas, mas eu recordo, por exemplo, as instruções do Winston Churchill da retirada das crianças das cidades em comboios para o norte. Muitas dessas crianças não voltaram a ver os pais, que acabaram por morrer nos bombardeamentos durante a Segunda Guerra Mundial. É uma coisa extraordinária. Às vezes quer-se proteger as crianças e não se sabe como, não é? Exatamente. Houve crianças retiradas dos campos de concentração que foram para
que foram para França e outras para a Inglaterra. Crianças que ficaram desenraizadas, Completamente. que agora se sabe que não deviam ter saído onde estavam, porque as crianças eram polacas, tinham muita dificuldade, outras alemãs, que as crianças não conseguiam depois adaptar-se às novas famílias. Foi um erro. As culturas e... Na altura queria-se proteger, não é? Para lhes arranjar novas famílias. Achava que era só o retirar, mas Não isso é uma podia. demonstração clara que, mais uma vez, estamos a falar de uma população que tem necessidades específicas. Exato. E que deve ter políticas específicas para a sua Sim, proteção. sim, sim. E que tem que se pensar, antes de agir, tem que se pensar, que se ponderar, porque realmente não é um objeto, não é? Como dizia há bocado. E essa tem que ser uma grande preocupação sempre quando se fala das crianças. Há bocadinho falava dos Estados Unidos e isto que vamos falar agora é algo que nos Estados Unidos é, de alguma forma, não quero dizer normal, por assim dizer, e peço desculpa por esta expressão, que é o foster caring, as famílias de acolhimento. E eu sei que é algo que no IAC também vão tentando mostrar que é uma opção válida para a saúde emocional e até para o potencial de crescimento de determinadas Sem crianças. dúvida, tem toda a razão. Nós temos procurado influenciar um pouco as políticas com algumas publicações que têm estado muito focadas para esse assunto. Tem sido no nosso setor do conhecimento. Nós temos a coordenadora desse setor, que vai agora para a direção do Instituto, que é a professora Fernanda Salvaterra, fez um doutoramento sobre a questão da vinculação e da adoção. Então, e tem estado muito atenta a essa questão das famílias de acolhimento. Curiosamente, eu creio que lhe disse há bocado, em 2001, ainda eu não estava a tempo inteiro no Instituto de Apoio à Criança, era membro do Conselho Técnico-Jurídico, de que também fazia parte o Manuel Coutinho. O Manuel Coutinho, a doutora Maria do Rosário Carneiro, o doutor Armando Leandro, a doutora Manuela Lianes, evidentemente, o doutor Rui Epifânio, que já não está entre nós, e fui chamada porquê? Porque eu tinha ido a Londres a uma conferência, fui convidada por uma universidade para ir falar sobre adoção e famílias de acolhimento e tal. A doutora Manuela Lianes soube e convidou-me logo. E tinha sido, o título era A Family for Life. Podia não ser adoção, podia ser um apadrinhamento, podia ser uma família de acolhimento. E já nessa altura, em 2001, havia essa preocupação por parte da doutora Manuela Lianes. E depois foi convidada, creio eu, pela Mundos de Vida, que no Norte também tinha essa política da família de acolhimento, porque realmente nem todos os casos são para adoção. Nós temos de reconhecer que há situações que merecem outro tratamento. Agora, a institucionalização é que de certeza que podemos ter muito menos do que temos, não é? Nós temos 6.000 e tal crianças já tivemos 13.000, portanto estamos num bom caminho, mas não estamos no caminho ótimo, porque muitas dessas crianças podiam estar em famílias e, de facto, a vivência em ambiente familiar é completamente diferente. O que se pretende é que haja uma referência familiar para aquela criança, que seja, por exemplo, o padrinho de casamento, ou o padrinho da filha, ou o padrinho quer dizer, que acompanhe aquela criança. Quando aquele jovem se torna um jovem adulto, possa telefonar a alguém para lhe dar apoio, para lhe dar uma palavra amiga, para o aconselhar, que sempre que haja necessidade ela tenha ali, não já um colo, porque já é crescida, mas que tenha ali um apoio, não é um suporte. E essa é a família de acolhimento, que se faz em muitos países da Europa. Porquê é que em Portugal nós temos tão poucas? Não se admite, é dos países da Europa com menos
soluções de acolhimento familiar. Será que pode ser também por causa de um problema que nós não estamos a conseguir ultrapassar, que são os nossos níveis de pobreza? Também, isso também pode justificar, mas eu estou convencida que, pois, pode suceder, mas estou convencida que se houver campanhas como tem havido, por exemplo, em Lisboa, subiram os números, porque a Santa Casa da Misericórdia está com um programa desses. A Casa Pia também está com um programa desses. Portanto, eu estou convencida que muitas das grandes instituições portuguesas, se fizerem campanhas neste sentido, obtêm resultados. Agora, tem que ser campanhas financiadas, temos de investir nessas campanhas, porque nós não temos menos amor para dar do que os outros. Mas uma das nossas realidades, e já que a conversa nos está a levar para aqui, uma das nossas realidades é que, por exemplo, as famílias com maior capacidade financeira optam por ter mais filhos. Ou seja, o que é bom porque nós precisamos, de facto, o que significa que deveria ser provavelmente a classe média que deveria estar mais disponível para esse tipo de ajuda. Sim. E tendo a nossa classe média a passar pelas dificuldades que nós Sim, isso sabemos, pode ter influenciado, seja, mas não é determinante. Não é determinante. Eu não quero matar os sonhos de ninguém, não é? Eu, quando estive no Tribunal de Menores de Lisboa, vi pessoas com uma capacidade de acolher crianças extraordinária. É fantástico como a generosidade das pessoas pode levar a decisões que nós ficamos às vezes admirados. Olha, tive um caso extraordinário. Posso contar porque é tão bonito que vale a pena. Ambos arquitetos, tinham tido os seus filhos biológicos. O primeiro e o segundo, ela já estava grávida do terceiro e foi à Santa Casa e disse: não nos chamam. Então não chamamos porque vocês querem crianças muito pequeninas e não há. As pequeninas, nós preferimos pessoas que ainda não têm filhos, vocês já têm, tá lá. Bem, resumindo, disseram: temos aqui uma criança com menos de 4 anos, mas... porque eles diziam: admito até aos 4, porque o nosso mais velho tem 4, mas ele não gosta, não quer que venha, ele sente-se muito bem por ser mais velho. E agora vamos tirar-lhe essa qualidade do mais velho. Tal. Temos aqui um menino com 4 anos, mas tem paralisia cerebral. Então e o que é isso? Nunca tínhamos pensado e tal. Foram saber, nós queremos adotar esse menino. Mostraram-lhe um vídeo, eles levaram o vídeo. Queremos adotar esse menino. E depois eu é que consegui, rapidamente telefonei para a juíza, isto foi numa sexta-feira, tinha que sair do hospital, o menino tinha sido operado, às pernas, porque tinha dificuldades, e não podia ser operado antes dos 4 e tal. Bem, o que é certo é que a criança foi para esse casal. Hoje é um pianista, inclusive. Era muito engraçado o miúdo, porque ele era loirito, de olho azul, era muito inteligente, porque a paralisia cerebral é muito física, muito motora, não é? Eles, ao princípio, nem sabiam bem. Era muito afetivo. E era dos meninos mais inteligentes da turma lá na Santa Casa. Entretanto, os pais estavam com receio dos irmãos, não é? Dos irmãos. E os miúdos olharam e tal, viram o vídeo e assim: agora vocês têm que o ajudar porque ele tem este problema. E eles, isso não lhes fez confusão nenhuma. Disseram, foi assim: pai, mas ele é loiro. Ele vai ser mano, mas é loiro, porque os miúdos eram morenos. Então a preocupação deles foi só: ele é loiro. Pois é giro um miúdo loiro na família. Sim, está bem. E pronto. E portanto aceitaram muito bem o mano. E eu depois voltei a ver o pai.
disse que tinha sido a decisão melhor da vida deles. Foi uma decisão ótima que tinham tomado, que ele era a alegria daquela família. Olha, uma maravilha, uma maravilha. Olha, Vi-o a tocar piano, já viu? Passados uma data de anos, já ele era maior, não é? Como é que em Portugal a tutela poderá, de alguma forma, orientar as políticas ou então, por exemplo, mostrar às famílias que há, de facto, essa opção? Com estes exemplos, eu acho que não há nada melhor do que ir buscar pessoas que já passaram por essas situações. Agora, nós vemos esses depoimentos nas nossas iniciativas, estão ali quê? 50 pessoas, quando muito 100 pessoas. Agora, se essas pessoas se dispuserem a falar para a televisão, por exemplo, tem um efeito multiplicador. Claro. E as pessoas veem que afinal não é nada do outro mundo, que foi muito positivo, quer para a criança, quer para doutora, a família. Isso foi feito com, por exemplo, as famílias que tinham uma criança com trissomia 21, ou seja, a comunicação institucional foi capaz de transmitir a essas famílias que não havia problema nenhum e que era uma família perfeitamente normal. Sem dúvida, sem dúvida. Por isso é que eu acho que a comunicação social tem um papel extraordinário na difusão das ideias positivas. E há muitas famílias que estão dispostas a contar o seu exemplo, porque elas vão às nossas iniciativas, vão aos nossos encontros e realmente é comovente ouvir os depoimentos dessas famílias. Claro que procuramos sempre preservar as crianças, não é? Mas o que elas contam do que foi para elas gratificante ajudar essas crianças é extraordinário. E estou convencida que essas campanhas não podem ficar só nas instituições e só no Estado. Tem de haver aqui uma articulação, como dizia a doutora Maria Joana Marques Vidal, falava sempre na articulação. E realmente, se nós conseguirmos juntar estas sinergias, tudo fica mais fácil. Muito bem. Que mais é que sente enquanto realização destes seus mandatos em frente ao IAC? Quer dizer, eu sou jurista, procurei sempre, a nível legislativo, ter alguma influência. Por exemplo, creio que já uma vez falei aqui, em 2010 conseguimos, evidentemente com a participação da doutora Manuela Yanes, que apadrinhou logo esta ideia. Mas nós tínhamos uma legislação em Portugal que no artigo 30 do Código Penal permitia utilizar a figura do crime continuado quando houvesse múltiplos crimes. E a figura do crime continuado é uma atenuação especial da pena. Isso não pode acontecer nos crimes contra as pessoas. Portanto, essa figura foi inventada para poder atenuar os crimes de furto praticados muitas vezes por um empregado que tinha a mãe doente ou a mulher doente. Nos crimes de violência doméstica, nos crimes contra a integridade física, de crimes sexuais, dos pais contra os filhos, por exemplo, isso não pode acontecer. Essa figura não pode ser. Era só para bens e património. Exatamente. E não para isso, pessoa. não. E nós conseguimos realmente revogar esse artigo que permitia, isso foi num dia, num encontro na Assembleia da República, em que foi o então Ministro da Justiça, Alberto Martins, e a doutora Manuela Yanes pegou-lhe aqui no braço e disse: isto não pode ser, isto não pode continuar. E ele prometeu-lhe ali que iam revogar a lei. Portanto, as instituições podem muito. Claro que é sempre necessário que as pessoas vejam um bocadinho mais longe, que não fiquem conformadas. Porque o pior que nos pode acontecer é conformarmos com o que existe. É sempre possível melhorar. É sempre possível aperfeiçoar as leis, não é? E claro, eu já lhe falei aqui uma vez do artigo 9º
a Associação Portuguesa de Mulheres Juristas, de que eu sou fundadora, conseguiu pôr no artigo 9º que era tarefa fundamental do Estado a promoção da igualdade entre homens e mulheres. Também queríamos, no artigo 9º, que ficasse o direito das crianças, não é? Que ficasse como tarefa fundamental do Estado a proteção das crianças, principalmente das mais vulneráveis, das órfãs, das abandonadas e tal, que só vem no artigo 69 da Constituição, nos direitos sociais, devia vir nos direitos fundamentais, naquele primeiro, não é? Devia vir no preâmbulo logo, se calhar, logo para... Quer dizer, nós temos sempre possibilidade de melhorar as nossas leis, até a nossa lei fundamental. Ainda outro dia o professor Rui Pereira, que na sexta-feira vai, esperemos que seja o novo provedor da Ordem dos Advogados, ele isso foi convidado, mas não aceitou, já aqui há uns anos. Mas agora conseguimos convencê-lo, esperemos que na sexta-feira, nós nunca sabemos o que é que pode acontecer amanhã, mas o Conselho de Supervisão, a que eu presido neste momento, o Conselho de Supervisão da Ordem dos Advogados, propôs O que é que você não preside, que é mais fácil? Presida isto, aquilo, aquilo outro. Eu em breve irei devagarinho, vou deixando estes cargos para poder vir aqui mais vezes. Temos todo o gosto. Deixe-me aproveitar, obviamente, ao longo destes anos, saudades, agradecimentos, pessoas inesquecíveis. Olha, inesquecível é sempre a doutora Manuela Yanes, que foi quem me trouxe para o IAC. A doutora Manuela lembrou-se que eu podia continuar o seu trabalho, porque a doutora Manuela vai fazer agora 86 anos no dia 28 de dezembro. E ela começou a achar aquilo que eu estou a achar agora, que era que tinha de passar a pasta, não é? E lembrou-se de mim e eu ficar-lhe aí eternamente grata, porque foi muito envolvente, muito exigente também, mas foi gratificante este trabalho, porque são equipas que merecem, de facto, que alguém com mais experiência oriente um bocadinho, partilhe as suas experiências também, e as suas preocupações e as suas reflexões, não é? Porque há coisas que eu às vezes digo assim, vocês têm-no aqui e aproveitem, porque nunca sabemos o que é que pode acontecer amanhã. E quando são pessoas realmente com uma experiência extraordinária, vale a pena ouvi-las. Mas o que levo são as equipas extraordinárias. Gostei muito de trabalhar com a doutora Matilde, com o senhor doutor Manuel Coutinho, que vai agora assumir a presidência, com a doutora Fernanda, com a doutora Anabela Fonseca, e gostei com a Paula Passó também era a Paula já cá esteve. Sim. Pois que ela trabalha com a nossa amiga Lúcia Saraiva. Sim. Exato. São pessoas extraordinárias. Agora, realmente, este lugar proporcionou-me também conhecer pessoas noutros países. Permitiu-me, por exemplo, fazer parte de um grupo de trabalho extraordinário sobre inovação que decorreu em Bruxelas, na altura da presidência do Sr. Dr. Durão Barroso. Trabalhei com pessoas fantásticas, que não esquecerei, não é? Conseguimos fazer uma recomendação sobre as crianças, que ainda hoje é uma recomendação que vale a pena ler, que é Investing on Children. Deve ter conseguido muito 2013. Mais, o nosso tempo é limitado. Claro. E mesmo para terminar, leva as crianças no coração, mas as crianças também lhe deram muito, não é? Muito. As crianças são... realmente surpreendem-nos sempre. Muito bem. Os jovens também, porque às vezes pensamos como é que vamos ajudar? Doutora Dulce Rocha, olha, nós desejamos-lhe o melhor para o que resta da sua carreira e convidamos-la para um próximo programa. Muito obrigada. Uma boa noite, até amanhã e muito obrigado.